Olá, turma! Sejam muito bem-vindos às nossas aulas de matemática com o professor Eusênio Montes. Hoje essa aula destina-se para o 9º ano e nós vamos tratar aqui de equações de segundo grau. Basicamente, eu espero que vocês, no final da aula, consigam definir o que é uma equação de segundo grau, identificar os coeficientes de uma equação de segundo grau e também classificar as equações de segundo grau como completas ou incompletas. Então, pessoal, antes da gente falar do que é uma equação de segundo grau de fato, definir, vamos relembrar um pouquinho o conceito de equação. Você lembra o que é uma equação? Você já estudou equações em anos anteriores, mas e aí? O que é uma equação? Bom, pense um pouco nisso, pessoal. De fato, talvez você não lembre o conceito formal de equação, mas equação é uma sentença matemática que possui igualdade entre duas expressões algébricas e uma ou mais incógnitas. Como assim, professor? Uma equação ela é formada sempre por uma igualdade e por expressões algébricas, que são essas letrinhas que vão aparecer no meio da equação de vocês. Como vocês podem observar aqui nesse exemplo, 2x mais 5 igual a 3x mais 3. É um exemplo de uma equação. Observa que tem a igualdade divide a equação em dois membros, o que fica à esquerda da igualdade é o primeiro membro da equação, e o que fica à direita é o segundo membro da equação. Outro exemplo de equação que a gente tem é x ao cubo menos y ao quadrado igual a 2. Também é uma equação, tá bom? Então, assim, a diferença dessa equação para a anterior é que essa equação ela é formada por duas incógnitas diferentes, no caso x e y. Isso é extremamente normal, pode acontecer em alguns casos. E por fim, nós temos uma última equação que eu estou apresentando, que é 5x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. Também é uma equação. Observa que tem a igualdade e tem as letras que caracteriza basicamente essa expressão como sendo uma equação. Bom, feito isso, a gente já pode definir o que é uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau na incógnita x serão todas as equações que poderão ser escritas da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0. Primeiro, esse a, esse b e esse c, anotem aí, são chamados de coeficientes da equação. Eles são números que sempre vão aparecer de forma explícita para vocês e vocês poderão identificar esses números, é importante isso. Já já eu comento como é que eu identifico esses números, o a, o b e o c. Outra observação importante é que o a tem que ser diferente de 0, ele jamais poderá ser 0, o a não, o b e o c pode ser naturalmente 0, mas o a jamais poderá ser 0. Mas por que disso? Observa que o a é o valor numérico que acompanha x ao quadrado, sempre e para todo sempre o a irá acompanhar x ao quadrado. E se o a for 0, eu teria 0 vezes x ao quadrado, que seria 0. Esse termo x ao quadrado, ele iria sumir. E se ele some o termo x ao quadrado, eu não teria mais uma equação de segundo grau. A equação de segundo grau é porque o maior expoente da incógnita é 2. Então, esse termo x ao quadrado, ele tem sempre que existir. Tem que existir o expoente 2 na incógnita, entendeu? Se não aparecer esse expoente 2, essa equação não será de segundo grau. No caso, o maior expoente, tá bom? Essa é a principal definição, é a principal ideia que eu quero que vocês absorvam aqui nesse vídeo. Essa forma com que eu estou apresentando a equação de segundo grau é chamada de forma reduzida da minha equação, entendeu? Porque ela pode aparecer de outras formas, mas eu sempre poderei escrever a equação na sua forma reduzida. Então lembra disso aí, ó. É bem que a definição de equação de segundo grau, é disso que eu preciso que vocês lembrem. Como é que ela é escrita? Pause o vídeo e fique falando um pouquinho, dá um jeito de lembrar de como é que a equação do segundo grau ela é escrita na sua forma reduzida. Vamos lá? É da forma ax quadrado mais bx mais c igual a 0 com a diferente de 0. Tá bom? Não esqueçam disso, são 3 termos somente, é fácil de lembrar. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E agora a gente vai aprender a identificar os coeficientes de uma equação. You done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before
before the cool done run out, I'll be giving it my best. This ain't nothing gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn. Bom, turma, dando continuidade aqui, como já foi definido o que é uma equação de segundo grau para vocês, né? É toda equação na incógnita x que ela pode ser representada da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Lembrando que esses valores de a, b e c, eles pertencem ao conjunto dos números reais, ou seja, são números, valores numéricos, que vão aparecer de forma bem explícita para vocês, e o principal, o a, jamais pode ser zero. Tanto b quanto c pode ser zero, exceto o a. Tanto é que quando b ou c for zero, nós vamos chamar essas equações de segundo grau de equações incompletas, tá bom? Mas na frente eu comento, eu entro em maiores detalhes quanto a isso. Lembrando que o que caracteriza a equação ser do segundo grau é o fato da incógnita ter como maior expoente o valor numérico 2. É esse termo que caracteriza a equação como sendo do segundo grau. Tá? Ela até tem um outro termo, um x com expoente 1, mas observa aqui que o maior expoente da incógnita dessa equação aqui é o expoente 2. Tá? Sempre que isso acontecer, ela será caracterizada como uma equação de segundo grau, que aparecer esse termo x², ou poderíamos usar outras letras para representar incógnita, como vocês sabem, y, z, tanto faz. O importante é ter o expoente na incógnita como sendo o maior expoente, o valor numérico 2. Bom, aí aqui eu coloquei um exemplo para a gente relembrar um pouquinho. Exemplo 1. A equação 2x² menos 5x mais 6 igual a zero. É um exemplo de uma equação de segundo grau, certo? A primeira coisa é que quando vocês olharem uma equação de segundo grau, vocês têm que tentar identificar os coeficientes da equação de segundo grau. E assim, eu afirmo que ela é uma equação de segundo grau, porque se vocês olharem a incógnita x aqui, por exemplo, observa quem é o maior expoente da incógnita x, é o expoente 2. Ah, professor, tem um outro x. Tudo bem que tenha, mas esse outro x, o expoente dele é 1, tá? E pelo fato do maior expoente ser 2, a gente caracteriza como sendo do segundo grau. Alguém deve estar pensando, professor, se tivesse um outro x e o expoente desse outro x fosse um 3, aí ela não seria mais do segundo grau, seria de grau 3, porque o maior expoente da equação estaria sendo em relação ao número 3, tá bom? Então, quem vai dizer o grau da equação vai ser sempre o maior expoente da incógnita. Então, fixa isso na cabeça de vocês. Bom, com relação aos coeficientes que a gente quer achar aqui, os coeficientes, quando eu falo, são esses valores aqui, ó, para A, para B e para C. É sempre importante vocês acharem esses coeficientes, não se esqueçam disso. É bom vocês anotarem, tá? A, B e C são chamados de coeficientes. E por que eles são importantes? Porque mais na frente a gente vai aprender uma fórmula, uma relação que me permite achar as raízes da minha equação, a solução da minha equação, com base nesses coeficientes A, B e C. Lembrando, A, B e C são valores numéricos. O A é sempre o valor numérico que vai multiplicar x², como vocês podem ver bem aqui. Ó, o A sempre vai ser o número que está acompanhando x². O B sempre vai ser o número que vai acompanhar x. E o C é sempre o número que aparece sozinho. Não se esqueçam disso, tá bom? Então, mais embaixo eu identifico para vocês. Quem é que está acompanhando x² aqui nesse exemplo 1? É o número 2. Então, pessoal, eu posso afirmar para vocês que o valor de A é 2. Se vocês olharem aqui, quem é que está acompanhando x? Qual é o número que está multiplicando x? Quem é o coeficiente de x? Aqui o valor numérico é menos 5. Então, a gente pode correlacionar e dizer que o valor de B é menos 5. Tá? E C não é sempre o número que aparece sozinho na minha equação? Pois é, então nós vamos afirmar que o valor de C é igual a 6. Tá? Essa é a correlação que eu quero que vocês façam sempre. Como eu já coloquei aqui embaixo, eu já disse que o valor de A é 2, o valor de B é menos 5 e o valor de C é 6. É bem simples. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é que as equações do segundo grau, elas podem ser completas ou incompletas. Anote isso aí. As equações do segundo grau podem ser completas ou incompletas.
Quando é que a equação de segundo grau ela é dita completa? Quando todos os seus coeficientes eles são diferentes de zero. Nenhum é zero. Tipo o A, o B e o C são todos os três diferentes de zero. Pode ser qualquer número, exceto zero. Tá bom? Então, se isso acontece, a equação ela é dita completa. E é fácil de identificar uma equação de segundo grau completa porque vai aparecer sempre os três termos, é um trinômio. Sempre vai aparecer os três termos das equações completas. Agora, a incompleta não, como eu coloquei bem aqui em um pequeno resumo para vocês. Ó. Quando é que a equação ela é dita incompleta? Incompleta quando vocês tiverem um valor de B ou de C igual a zero. Então, vocês têm B ou C como sendo zero. Aí, pessoal, se vocês tiverem um B ou um C igual a zero, aí vocês vão dizer que a equação de segundo grau de vocês ela é uma equação incompleta. Com base nessas informações, o exemplo que a gente fez anteriormente é de uma equação completa ou incompleta. Pausa o vídeo e pense um pouco. Obviamente que é de uma equação completa, porque se vocês observarem tanto o valor de A quanto o valor de B e o valor de C, nenhum dos três foi zero. Então, obviamente, que essa equação é completa. Olha aqui os três termos que eu sempre falo para vocês. Eu vou colocar um exemplo de uma equação incompleta bem aqui de vermelho, só para fixar melhor a ideia de vocês. Ó, por exemplo, quando é que uma equação ela é incompleta? Ela não tem que ter o B ou o C igual a zero? Então, a gente poderia pensar nesse exemplo bem aqui, para ficar bem claro para a gente. Vamos pensar. Menos x ao quadrado mais 5 igual a zero. É uma equação de segundo grau? A primeira coisa que a gente se pergunta é isso. Será que isso é uma equação de segundo grau? Obviamente é. Professor, mas por que é uma equação de segundo grau? Porque tem o valor de x ao quadrado aqui. O maior expoente da incógnita é 2. Alguém deve estar sentindo falta. Professor, mas está faltando um termo. Está sim. Entendeu? Mas foi proposital, não tem problema nenhum. Tá? O que eu preciso que vocês façam agora é que vocês identifiquem os coeficientes. Quem são os coeficientes? São os valores de A, de B e de C. Se vocês lembrarem bem, a equação de segundo grau, como eu já disse para vocês, ela é caracterizada porque ela sempre vai aparecer dessa forma aqui. Ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Então vocês têm que focar nisso aqui, lembrar disso aqui. Isso aqui não pode ser esquecido, não pode só ficar no caderno de vocês. Então agora vocês vão pegar essa relação que eu destaquei de verde e tentar associar com essa equação aqui de vermelho, que é o exemplo que nós queremos identificar se ela é uma equação completa ou não. Bom, obviamente já dá para perceber que não é completa porque não tem os três termos aqui, não tem um trinômio aqui. Bom, o A não é sempre o termo que acompanha x ao quadrado? Quem é que está acompanhando x ao quadrado? Alguém deve dizer, professor, só tem um menos. Não, tem um 1 aqui também. Só que como o 1 é elemento neutro na multiplicação, a gente acaba que por não colocar, mas ele está ali. Tá? Só que não é só o número 1, ele é menos 1. Então nós vamos afirmar que o valor de A é menos 1. Já que o A é o valor numérico que acompanha sempre x ao quadrado. Tá? Agora, falta a gente descobrir o valor de B. Quem é B? Aí o cara vem e pensa um pouco. B é um número que multiplica x. Aí ele vem olhar na equação dele, não tem o x, tem x ao quadrado, mas quem acompanha x ao quadrado é A. O B acompanha x, só o x. Pensa um pouco, o que a gente faz aqui? Bom, na verdade, está acontecendo isso porque o valor de B ele é zero. Então, se o B é zero, eu teria 0 vezes x, que daria 0. Aí esse termo ele basicamente iria sumir aqui, não precisaria colocar ele. Então, como não está aparecendo na minha equação o termo de x, somente o x sozinho, entendeu? Aí vocês vão afirmar que o valor de B ele é 0. Tá? E o valor de C? C é o termo independente, aquele número que não aparece acompanhado de incógnita, de letra. Então, é bem fácil olhar nessa equação aqui que a gente está fazendo um exemplo, x ao quadrado menos x ao quadrado mais 5 igual a 0, e identificar o valor de C. É o valor numérico que vai aparecer basicamente sozinho. Então, ele é 5, tá bom? Aí vocês devem estar se perguntando,
Ah, professor, o valor de b foi 0. Então, com base nessas informações, a gente só pode fazer o seguinte. Como b é 0, a equação dada ela é uma equação incompleta. Incompleta porque eu tenho um dos termos, um dos coeficientes igual a 0. Então, vocês vão escrever o seguinte, como b é 0, a equação dada é dita incompleta. Tá bom, turma? Olha como é fácil. Sempre que acontecer que um dos coeficientes for 0, um dos coeficientes, no caso que eu estou me referindo a B ou C, tá? Porque o A a gente sabe que ele jamais poderá ser 0. Que obviamente que se o A for 0, não vai aparecer o termo x ao quadrado e isso descaracterizaria a minha equação do segundo grau. É bem fácil. Bom, voltando aqui, eu tinha destacado um outro exemplo que era para a gente tentar fazer aqui, ó, bem similar ao que eu já fiz com vocês. Vocês vão olhar a equação, vão pensar um pouco, vão achar os coeficientes dela e vão dizer se é uma equação completa ou incompleta. O valor de A, como eu já disse para vocês, agora sem olhar a relação, o A é sempre o termo que acompanha x ao quadrado. Quem que acompanha x ao quadrado aqui? É o menos 5. Então, vocês vão ter que dizer que o valor de A é menos 5. Quem é o valor de B? Similar ao anterior, não está aparecendo aqui o termo de x, né? Um valor numérico multiplicado por x. Significa que o valor de B é 0. E o valor de C? O valor de C é o número que aparece sozinho. Nesse caso aqui, é o valor de 6. Então, assim, como ocorreu aqui que um dos coeficientes foi 0, a gente acaba afirmando que essa equação é uma equação incompleta, tá bom? Incompleta. Agora sim, deixa eu fazer mais um exemplo com vocês, explicando uma teoria extra agora. Alguns casos, vocês vão se deparar com as equações, elas não vão estar na forma reduzida. O que é a forma reduzida, professor? É aquela forma que a gente está trabalhando as equações que ela já está toda prontinha, toda bonitinha, como ax² mais bx mais c igual a 0. Ó, essa é a forma reduzida da minha equação. É quando ela está toda organizadinha, toda bonitinha. Tá? Em alguns casos pode aparecer assim para vocês. Ó, menos 2x² mais 5x menos 6 igual, né, 3x ao quadrado menos 6. Pronto. Eu tenho uma equação aqui que, se eu olhar todos os termos dela, né, basicamente ela me parece ser uma equação de segundo grau. Parece. Por que eu digo que parece? Porque se eu olhar a incógnita, o maior expoente da incógnita é o expoente 2. Só que ele aparece 2 vezes. Né? E aí, professor, o que vai acontecer? Como é que eu vou identificar os coeficientes? Qual é o problema dessa equação? Ela está errada? Não, não está errada. Ela simplesmente não está escrita na forma reduzida dela. Se vocês pararem para analisar bem, algum desses termos aqui são termos semelhantes, ó, como menos 2x ao quadrado e 3x ao quadrado. São dois termos semelhantes. Eles possuem a mesma parte literal, x² e x². E aqui eu tenho, ó, dois valores numéricos também que eu posso considerar como sendo termos semelhantes. Ó. O número 6 e aqui o número 6. Mesmo que não fosse o mesmo número, fossem números diferentes, mas eles seriam semelhantes. Porque a parte literal deles é 0. Ou, desculpa, é 1. Tá? Não aparece aqui a parte literal. Então, assim, o que a gente poderia pensar aqui? A gente poderia simplificar a equação. Mas assim, como eu tenho uma equação, eu teria que agrupar os termos por membro. Todo mundo que está no segundo membro, eu traria para o primeiro membro, colocando basicamente próximo do seu semelhante para que eu possa realizar as devidas operações. Mas atenção para os sinais dos valores, tá? Quando não aparece sinal na frente do número é porque ele é positivo. Então, 3x ao quadrado é positivo. E o menos e o 6 aqui, ele é negativo, tanto é que é menos 6. Então, quando o menos 6 vier para o primeiro membro da equação, quando ele mudar o membro, né,
o número mudar de membro na minha equação, automaticamente o sinal dele irá mudar. Ele era menos, ele vai passar como sendo mais, e esse aqui que era mais vai passar basicamente como sendo menos, tá bom? Então nós vamos reescrever nossa equação da seguinte forma. Menos 2x² menos 3x², olha só, já estou colocando os valores basicamente próximos um do outro, mais 5x, tem algum termo semelhante a 5x? Não, então eu só irei repeti-lo. Tá? Menos 6, que é o que já estava lá no primeiro membro, e agora eu vou colocar o que mudou de membro, só que ele não vai menos 6, ele vai mais 6. Então, mais 6. Ah, sim, depois que todo mundo mudou de membro, quem que vai ficar aqui? Se esse saiu, vai ficar nada, vai ficar 0 aqui. Tá? Olha aí como é fácil. E agora? Agora é só realizar as devidas operações básicas e vai ficar tudo muito simples, tá bom? Como é fácil somar termos semelhantes, a gente só vai abrir um parêntese, colocar os coeficientes dentro do parêntese e fazer as continhas com eles. Ó. Menos 2, menos 3 e coloca o x² fora do parêntese. Assim eu somo ou subtraio termos semelhantes. Mais 5x, observa que o 5x não tem nada a ver com essa história, então eu só repito ele. Mais, eu sempre vou colocar mais, abro parênteses, coloco menos 6, que é o sinal do 6 aqui, mais 6 igual a 0. Vou realizar as devidas operações básicas aqui, no caso, menos 2 menos 3, eu sei que vocês têm muita dificuldade com isso, tá? Mas pensa assim, quando o número é negativo, imagina como uma dívida. Então imagina que vocês devam R$2 para alguém e vão lá e peçam peçam R$3 emprestado, ou seja, menos 3 de novo, outra dívida de R$3. Vocês vão juntar uma dívida de R$2 com uma dívida de R$3. A partir do momento que eu junto uma dívida de 3 com uma dívida de 2, eu vou ficar devendo R$5 para o indivíduo. Então vai ficar menos 5x² mais 5x. Esses dois termos aqui são simétricos, então se anulam. Menos 6 mais 6 é uma dívida de R$6 com um crédito de R$6. Vai dar 0. Igual a 0. Pronto, olha só. A equação agora está escrita na sua forma reduzida, gente, que lembra aquela relação de ax² mais bx mais c igual a 0. Então, a gente já pode achar aqui os coeficientes, o a, o b e o c. O a é o valor numérico que acompanha x², então o valor de a ele é menos 5. O b é o valor numérico que acompanha x, como vocês podem ver aqui. O b sempre acompanha x, então a gente vai dizer que o valor de b é 5. E o c é um número independente, aquele valor numérico que aparece sozinho. Ó. Só que aqui não está aparecendo um número sozinho. Então, nesse caso, a gente diz que o c é 0. Tá? Então, aqui eu tenho um outro exemplo. Tá? Justamente porque o c foi 0, a gente tem um outro exemplo de equação incompleta. Uma equação de segundo grau incompleta. Tá bom? Porque ela é completa quando aparecem os três termos aqui. O x², o x e o número independente. Então, essa aqui também é dita incompleta. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Eu espero que vocês façam os exercícios do livro. E qualquer dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários. Bons estudos.